Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E a gente já começa o programa falando sobre estratégias de manejo e nutrição para o sucesso da produção leiteira. Com o consumidor cobrando mais sustentabilidade ambiental e o mercado exigindo mais eficiência da porteira para dentro da fazenda, o produtor de leite brasileiro está sendo obrigado a investir cada vez mais na modernização da propriedade. A boa notícia é que é perfeitamente possível produzir com respeito ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade da fazenda. É justamente por isso que vamos reexibir agora uma entrevista que o editor e apresentador Sidney Maschio fez sobre este assunto com o zootecnista Lieber de Freitas Garcia. Acompanhe. Pois é, o fazendeiro brasileiro, produtor de leite, já tem perfeita sabedência de que a produtividade na propriedade rural e a sustentabilidade ambiental andam sempre de mãos dadas, né? E quando uma aumenta, a outra vai junto, na mesma toada. E para andar mais ligeiro nesse carreiro, nesse trieiro, o que o companheiro boiadeiro deve fazer é cuidar desde cedo, cuidar muito bem da saúde da vacada, para poder aumentar a longevidade do seu plantel e garantir, assim, a própria sobrevivência do produtor na atividade, né? Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito dessa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Lieber de Freitas Garcia, gerente regional técnico comercial de leite da Trau Nutrition, que vai participar dessa prosa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Franca, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Ô Liege, boa noite, meu companheiro. Como vai? É uma satisfação ter a sua presença mais uma vez aqui no nosso rancho eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos vendo aqui, dessa vez eletronicamente, né? E é um grande prazer poder participar desse programa seu e levar, obviamente, aí alguns conhecimentos, né? Algumas práticas aí ao nosso produtor de leite do dia a dia. A satisfação é nossa. Lieber, o que é que a saúde da vaca leiteira tem a ver com sustentabilidade ambiental e respeito ao meio ambiente, hein? Bom, Sidney, quando a gente fala a respeito de sustentabilidade, né, leva em consideração, obviamente, o plano social, o plano econômico e, né, principalmente, o plano ambiental. E quando a gente junta essas três coisas, não tem como fugir da palavra longevidade, né? Então, se uma vaca mais saudável, ela tem uma vida longeva, uma vida produtiva, né, dentro da propriedade, onde o impacto no meio ambiente é bem menor do que se fosse uma vida mais curta, né? Se eu tivesse que gastar com ela, principalmente na questão de descarte ou em termos de produção, né? Obviamente, uma vaca mais produtiva, uma vaca mais longeva, vai impactar bem menos, né, em termos de meio ambiente, vai impactar bem menos em termos de economia ao produtor, né? E sem contar também o seu papel social no desenvolvimento da região, da sociedade, da sua região onde ela esteja, né? O Lieber, pensando então em longevidade, né? A partir de quando que o produtor deve começar a cuidar da saúde das suas futuras vacas leiteiras? Essa é uma ótima pergunta, Sidney. Na verdade, a gente tem que definir um ponto, né? Se a gente pensar que o animal ele tem que nascer, eu falaria que seria desde da concepção, né? Desde da cobertura ou até a inseminação. Mas vamos partir do ponto que esse animal ele nasce, né? Então vamos falar a partir do nascimento da bezerra, né? Eu acho que a partir desse momento começa a se desenvolver toda uma história, todo um trabalho que vai culminar lá na frente, né? O quanto que esse animal vai deixar em termos de rentabilidade dentro da propriedade, né? Então, assim, se fosse para a gente convencionar um período, um momento, desde da bezerra, desde o nascimento, passando depois aí pela recria, né, desse animal, passando pela fase de pré-parto, né? Então, e sendo que essas fases, na verdade, em alguns outros encontros aqui, nós já falamos, né? São fases que geralmente são
negligenciadas pelo nosso amigo produtor, porque o animal ainda não está dando a receita de produção de leite, né? Então, o segredo da coisa é cuidar desde o nascimento, né, desse animal. Quais são os cuidados fundamentais que o produtor não pode deixar de dispensar para suas bezerras nessa primeira fase do seu desenvolvimento? Vamos falar aí, para delimitar um pouco, né? Vamos falar de cria e recria, Lieber. Não, bacana, Sidney. Das bezerras são os tratamentos comuns, né, que muitas das vezes passa batido, né, a correria dentro da propriedade. Eu tenho que cuidar muito das minhas vacas lá em lactação ou determinados outros assuntos que talvez não tenham a prioridade, né, que deveria de ter. Então, na bezerra em si, eu fazer ao nascimento, né, cuidados ao nascimento ou antes, né, desde a vacinação da mãe dessa bezerra, né, com vacinas que vão trazer algum ponto de imunidade nesse animal ao nascer, né? Ao nascimento, a colostragem, né, fazer uma colostragem bem feita nesse animal, não somente no início. Hoje já tem trabalhos onde, se você demora um pouco mais no fornecimento do colostro, né, obviamente a palavra demora seria prolongar o fornecimento do colostro após ao nascimento, né? Ela tem que beber, obviamente, imediatamente para que possa passar os anticorpos ali presentes ao animal. No entanto, após ali as 24 horas, né, de vida desse animal, se você continua fornecendo o colostro, já há trabalhos mostrando que você traz uma certa proteção no trato intestinal dessa bezerrinha, né? Então, ela fica menos suscetível a algumas doenças, como algumas diarreias, né, ou qualquer tipo de enfermidade que possa acometer o trato intestinal desse animal. Falando em manejo, a cura correta de umbigo, né, desse animal, fornecimento de leite ou de sucedâneo após a colostragem, né, de qualidade e em quantidade suficiente, né, que muitas das vezes também isso passa batido dentro da propriedade. O manejo no fornecimento desse sucedâneo também é muito importante. A questão de uma boa ração inicial para essa formulação também, para que eu possa garantir o desempenho, digamos, máximo, né, que esse animal possa ter em termos da sua genética. A gente sabe que Você falou de... ganhos de... Desculpa, Lieber, você Pois estava não. falando de ração, né? Aqui está me batendo uma pergunta que é o seguinte: como é que você pode ajudar a vaca leiteira a aumentar a sua produtividade sem atrapalhar o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, aumentar a sustentabilidade ambiental nesse processo de nutrição da vacada? Eu acho que a pergunta tem que ser até o contrário, né, Sidney? Como que a nutrição vai aumentar a sustentabilidade, né, desse animal? Quando a Muito gente bom. fala, inclusive, ali da bezerrinha, que a gente estava falando da ração, quando você tem uma nutrição de precisão nessa vaca, né, que você tem ali um aumento de produtividade nela, mas que você aumenta essa longevidade, você tem, por exemplo, uma pegada de carbono menor, né? Então, essa vaca, falando ambientalmente falando, ela é mais responsiva. Então, se você tem um aumento de produção, você não é tão uma produção extensiva, por exemplo, né, desse animal, e você fornece uma ração concentrada de qualidade para ela, para que ela possa expressar bem esse potencial genético dela, ela emite menos carbono na forma de tanto CO2 quanto de metano, principalmente. Você consegue modificar os padrões de fermentação ali dentro e você a torna, vamos dizer assim, né, mais sustentável, né, nesse sistema de produção. Uhum. Bom, Lieber, a gente tem mais só um minutinho, né? Porque o tempo voa aqui, eu não sei o que acontece, que é desse jeito sempre, né? Mas eu queria que você falasse para mim qual é o tempo ideal de permanência de uma vaca em produção dentro de um plantel leiteiro. Nesse tempinho de um minuto. Um tempinho de um minuto, Sidney, bem objetivo ali para o produtor é o seguinte, né? A média de lactação por vaca no Brasil gira em torno de 3 a 2 lactações que a gente pode aproveitar, basicamente em média, né? Mas o que seria interessante é que ela possa passar de 3 e para 4, 5 lactações.
esse seria o melhor retorno técnico, econômico e ambiental possível dentro de um sistema de produção leiteira. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com mais noticiário da pecuária para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E a gente segue falando de produção de leite. O canal Terra Viva exibiu uma série especial chamada Qual o Valor do Leite?, que mostra a importância do setor para o país e os seus desafios. De acordo com o IBGE, o Brasil produz cerca de 34 bilhões de litros de leite por ano. Ontem, você que acompanhou o nosso programa pôde rever 2 episódios da série. Um sobre o atual cenário do produto e o outro que mostrou a produção em uma propriedade no Triângulo Mineiro, já que Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. Hoje, no terceiro episódio da série, você vai conferir a situação do setor em Rondônia, maior produtor do norte do país, que entrega diariamente mais de 1,6 milhão de litros de leite. Mas, atualmente, 40% da produção está paralisada. Aos 52 anos e pai de 6 filhos, Rui Barbosa sobrevive e sustenta toda a família apenas com a produção de leite feita na propriedade rural Estância Nossa Senhora de Aparecida, a 60 quilômetros de Porto Velho, em Candeias do Jamari, pequeno município de Rondônia. O estado é considerado o maior produtor de leite da região norte do país. Com a divulgação dos novos preços de referência, publicado pela Secretaria de Estado da Agricultura, SEAGRE, produtores se revoltaram com a decisão e fizeram um protesto com derramamento de leite no distrito de União Bandeirantes. Os produtores rurais pedem um reajuste no valor do litro do leite, que atualmente chegou a R$ 1,20. Para Rui, este preço estipulado não compensa para a sua produção. No preço atual do leite, que está R$ 1,20 o litro de leite pago pelos laticínios, o produtor está pagando para trabalhar. Hoje, os laticínios pagando R$ 1,20, o sistema modal, o primeiro, ele está na média do leite padrão 1,25. Não dá para pagar, as contas não batem. A situação da cadeia leiteira em Rondônia tem enfrentado baixa nos preços de comercialização. Os produtores pedem reajuste no valor do litro do leite e a fiscalização nas empresas de laticínios. Segundo eles, produzir leite está caro com os insumos. Com valores tão baixos, quem produz menos é ainda mais afetado. O valor justo, na minha opinião, seria justo para o laticínio, seria justo para o produtor. Ele tem que dar uma lucratividade para o produtor de 30% a 35% acima do valor base. Ou seja, um valor justo hoje ele estaria na casa de R$ 1,75 a R$ 1,90. Seria um valor ideal hoje para você conseguir manter sua estrutura no sítio. O estado tem mais de 30 mil produtores de leite que entregam aproximadamente 1.600.000 litros de leite por dia. Enquanto a solicitação dos produtores não é atendida, 40% do setor leiteiro segue com a produção paralisada. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com a 4ª reportagem da série especial Qual o Valor do Leite?, exibida aqui pelo canal Terra Viva. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o Terra Viva DBO na TV e com a 4ª reportagem da série especial Qual o Valor do Leite?, exibida aqui pelo canal Terra Viva. O preço do leite e derivados já apresenta um aumento mesmo antes do período da seca. O valor do queijo artesanal subiu quase 40%. E isso impactou até no tradicional pão de queijo dos mineiros. Reveja agora os detalhes no 4º episódio da nossa série especial Qual o Valor do Leite? Para o bom mineiro, chegou o período do ano mais triste. Vem a seca e o preço do leite aumenta. O valor do queijo sobe e até o pão de queijo fica mais caro. Fica, e nós não fica sem pão de queijo, né? Nós é mineiro, né? Sem pão de queijo em casa, sem queijo em casa, não tem como ficar, né? Ué, nós vai substituindo. Vamos supor,
Nós é acostumado a comprar da mesma marca toda vez, nós compramos da marca um pouquinho mais inferior, a marca um pouco mais barata. Vamos levando o dia a dia, né? Não pode ficar sem comer, sem tomar aquele café da manhã gostoso, né? Quem gosta dessa parte do supermercado, de laticínios, já sabe que de agora, março, abril até agosto, o preço dos produtos aumenta. Porém, em 2021 foi um pouco diferente. O valor do próprio leite e dos laticínios subiu um pouco antes da hora. Na pandemia também a seca começou um pouquinho antes também, né? Então a falta de leite já começou a aparecer e teve muitos produtores também, pelo aumento do leite, pararam de fabricar os queijos para poder vender o leite para ter um lucro maior, porque querendo ou não o queijo tem uma quebra muito grande. No último mês o preço do leite e derivados variou. A mussarela caiu cerca de 5%. A queda foi provocada pela baixa demanda causada por constantes altas. Mas o leite em pó subiu 7,6% e o longa-vida, UHT, subiu 5,4%. Se comparar março de 2020 com o de 2021, o leite está a mais de 27% mais caro. Em março, a gente viu que para o produtor comprar uma saca de milho, ele precisou de 47 litros de leite em média. É a pior relação de troca em 10 anos. Então nunca esteve tão caro produzir leite como está agora. Quem sofre no final dessa cadeia é o consumidor. Por exemplo, o queijo fresco e o meia cura artesanal apresentam um aumento significativo. Subiu em torno mais ou menos aí de uns 30% a 40% para a gente. Subiu bastante. Somando todas as variantes, o cenário para o produtor e para os beneficiadores de leite não é positivo. E o que deve controlar o preço é a demanda. Em termos de expectativas, a gente espera, portanto, alta nos preços do leite ao produtor nos próximos meses. Num período sazonal, a gente veria altas entre março e agosto, meados de setembro, né, quando volta a primavera e as chuvas. Mas a gente também avalia que nesse contexto de demanda fragilizada, as altas no preço no campo, elas devem ser mais contidas, né? Da mesma forma que as altas dos preços dos derivados para o consumidor. Agora nós vamos para mais um intervalo e na volta você vai conhecer o projeto Forrageiras para o Semiárido. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Como alimentar o rebanho nas regiões mais secas do país? Conheça o projeto Forrageiras para o Semiárido. O evento começou com uma apresentação para mostrar como o produtor rural do semiárido brasileiro deve se preparar para enfrentar os longos períodos de seca. O coordenador técnico do Instituto CNA, Joacim Medeiros, destacou que o trabalho deve ter início no período chuvoso, justamente para que o pecuarista possa realizar uma reserva alimentar para os animais, com o uso de tecnologia, plantas adaptadas à região e assistência técnica e gerencial. Tudo para manter o sertão produtivo e as famílias no campo. É importante que nesse momento aqui as propriedades elas estejam preparadas em sistemas de armazenamento de água, sistemas de armazenamento hídrico. Ou seja, aqui a gente cita aqui a cisterna calçadão, é uma tecnologia, a questão das cisternas e aqui para a captação de água de chuva, e aqui a gente lembra e ressalta a importância de uma simples calha, né? Uma simples calha na captação dessa água. Aqui tem o momento da preparação, né, do solo, e aqui a gente já está com algo em torno de um mês de chuva, a preparação, então a parte de milhetos, de sorgo e as outras forragens do projeto Forrageiro. O Forrageiras para o Semiárido foi criado em 2017, na parceria do sistema CNA, Senar e da Embrapa, que conta ainda com o apoio de todas as federações de agricultura e pecuária do Nordeste de Minas Gerais, diversos centros de pesquisa da Embrapa, universidades e outros parceiros. Atualmente, mais de 30 plantas forrageiras são testadas nas 13 unidades de referência tecnológica. As gramíneas perenes são utilizadas para a formação de pasto. As gramíneas anuais na produção de silagem. A palma forrageira entra como reserva estratégica e as plantas lenhosas servem como banco de proteína, formando um verdadeiro cardápio forrageiro. É uma combinação, pessoal, de plantas
que são cultivadas, atenção, em regime de sequeiro, ou seja, a gente vai utilizar apenas a água de chuva para poder produzir essas forrageiras. Olha o tamanho do desafio aí. E que forrageiras são essas? Bom, são forrageiras para pastejo, que é a base do sistema de produção, opções de plantas para uso como reserva estratégica, que a gente está chamando de poupança forrageira, e outras opções para uso na forma de silagem, de modo que a gente, de todos os lados, aproveitando todas as estratégias que essas diferentes plantas têm de resistir à seca, de serem resilientes à seca, que a gente possa acumular a água que cai do céu, a água da chuva, em forma de forragem para alimentar os animais. O produtor de leite, Josiel Lima, já utiliza algumas das gramíneas pesquisadas na Unidade de Referência Tecnológica de Baixa Grande, na Bahia. O pecuarista também destaca os bons resultados com a palma forrageira. Conseguimos replicar e ela tem se adaptado muito bem, né, para poder alimentar o nosso rebanho, principalmente em períodos longos de estiagem, onde a nossa fonte de forragem aqui ficamos, né, com dificuldade em ofertar. E com essas orientações da unidade, né, através de dia de campo, os produtores têm conseguido se preparar, né, para poder estar passando com menos dificuldade em períodos de estiagens mais prolongados. Nesse dia de campo virtual foram apresentados os resultados das 3 unidades de referência tecnológica, que ficam nos municípios de Baixa Grande, Ipirá e Itapetinga, na Bahia. Os técnicos responsáveis pelas URTs mostraram as plantas que tiveram o melhor desempenho. A palma forrageira, além de servir como fonte de alimento para os rebanhos no semiárido e possuir flexibilidade no corte a depender das necessidades do produtor, serve ainda como fonte de água para os animais, água de qualidade por sinal. Com os resultados positivos do Forrageiras para o semiárido, o sistema CNA, Senar e a Embrapa decidiram lançar a fase 2 do projeto. O objetivo é intensificar as pesquisas das plantas que apresentaram melhor desempenho em cada URT, incluindo agora o pastejo dos animais, para ver a resistência das forrageiras no dia a dia com o rebanho. A assinatura do termo de cooperação aconteceu durante o dia de campo virtual com a presença dos presidentes da CNA e da Embrapa. Eu gostaria de que todos tivessem consciência que o Nordeste é viável, mas precisamos garantir essa viabilidade com coisas dessa natureza, com a introdução de palmas mais resistente às doenças e precisamos, acima de tudo, forrageiras que possam produzir matéria seca até, fibra, para poder os animais também continuarem a reprodução e serem viáveis no Nordeste. Esse projeto, tanto a fase 1 quanto a fase 2, doutor João, ele se insere numa das linhas prioritárias que hoje nós temos da Embrapa, que é contribuir para o desenvolvimento regional sustentável. Essa é parte de uma lógica que nós temos na nossa programação de pesquisa da Embrapa, de convivência com a realidade local. Aqui, obviamente, estamos falando do semiárido, no que tange a aspectos climáticos e socioculturais. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã com um novo noticiário a partir das 7h25 da noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite. Use máscara, álcool gel, se cuide. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.